Bom dia, traders! Iniciando mais um Morning Call aqui para vocês, um evento da equipe MacroTrader em parceria com a Active Trades Brasil. Hoje, terça-feira, 7 de janeiro de 2025, temos uma agenda interessante para a sessão recheada de indicadores econômicos dos Estados Unidos, o que deve causar volatilidade nos ativos globais. Um detalhe importante, ontem tivemos uma breaking news no meio do pregão, ali por volta das 11h15 da manhã, trouxe ampla volatilidade. Eu estava com vocês na sala de acompanhamento dentro do terminal MacroTrader, que é o MacroFloor, onde eu e a Karen, a gente acaba passando um pouco da nossa experiência no mercado para vocês, tentando auxiliar na tomada de decisão. Inclusive a Karen, a nossa especialista em fluxo, ela narra para vocês como que está sendo a posição dos players dentro do mercado de dólar aqui do Brasil, basicamente a nossa moeda, o que a gente mais opera. Inclusive, a nossa conta aqui dentro da Active Trades é dolarizado, que é uma grande vantagem frente a outras corretoras nacionais. Pode compartilhar minha tela, por favor? Pessoal, o MacroFloor ele está aqui em cima, tá? Dentro do terminal, quem é cliente Active Trades consegue ter acesso gratuitamente. Basta clicar aqui e vocês vão ser direcionados para uma sala do Zoom, onde que vocês vão ter acesso ao acompanhamento tanto da Karen como o meu acompanhamento a partir das 11 horas e 15 minutos, certo? Então não é só esse Morning Call que a gente traz para vocês, explicando um pouco sobre o mercado, mas também tem essa sala que tende a agregar na tomada de decisão de vocês. Bom, vamos ver quem está aqui com a gente. O Matheus sempre com a gente, a Tati, Neiesca presente, o Ale, o Davilson. Inclusive ontem a Neiesca, que é a nossa especialista em ouro praticamente, ela trouxe lá uma visão bem interessante dentro da sala de acompanhamento. Os alunos podem comentar, fazer comentários, perguntas, agregar no conhecimento e é bem interessante essa interação que a gente tem lá dentro. Quem ainda não conhece, abra sua conta na Active Trades, acesse o terminal de forma gratuita para vocês testarem como que é essa plataforma de notícias. Acesse também a sala de acompanhamento que com certeza alguma coisa a gente sempre aprende, certo? Alguma coisa vai agregar no seu operacional que vai facilitar na tomada de decisão e é claro, vamos tentar transformar esse conhecimento em dinheiro. Bom, falando de hoje, vamos falar de mercado financeiro. Então, temos um viés um pouco mais positivo para as bolsas de valores pelo mundo. Tivemos um fechamento majoritariamente positivo nas bolsas asiáticas. A China acabou subindo, o Japão também acabou subindo, muito favorecido pelas empresas de tecnologia. Lembrando que ontem a Microsoft anunciou ali um investimento de cerca de 80 bi de dólares em data centers para inteligência artificial, acabou contaminando o otimismo das empresas de tecnologia de forma global e isso ainda repercute nas bolsas de valores nessa madrugada, tanto na China quanto no Japão. Sobre a China, a gente tem um adendo, tá? É esperado que o governo chinês venha anunciar algum pacote de incentivo ao consumo. Esse pacote de incentivo pode ser anunciado nessa madrugada, ou seja, durante o dia de quarta-feira lá na China. Então os traders estão nessa expectativa. Muitos índices chineses subiram mais de 1% devido a essa expectativa. E é lógico, o setor de tecnologia acabou sendo destaque. A única exceção, sempre existe essa exceção, é o fato do Hang Seng ter fechado ali numa queda expressiva, mais de 1%, devido ao Pentágono lá dos Estados Unidos ter colocado mais empresas chinesas como adicionando restrições a essas empresas. O Pentágono acabou classificando elas como possivelmente militares, certo? Seja empresas de tecnologia ou de biotecnologia, e essas empresas agora têm algumas restrições, tanto para exportações para os Estados Unidos, quanto para importações da China, não consegue trazer tanta tecnologia assim de empresas americanas. Isso traz algumas restrições, prejudica algumas empresas e essas empresas listadas no índice Hang Seng em Hong Kong acaba sofrendo um movimento de queda nessa madrugada. Mas no âmbito geral, a gente tem um otimismo tanto na Ásia quanto na Europa. Nessa manhã, as empresas acabam se valorizando. Indo para a Europa, então, sentimento um pouco mais positivo.
a gente teve alguns dados sendo divulgados nessa manhã, alguns dados de inflação da zona do euro. Esses dados vieram em linha com o esperado, ok? Mas mostrou o índice cheio, mostrou ali uma aceleração da inflação e também o índice núcleo mensal também mostrou uma forte aceleração da inflação, ok? Se vocês foram comparar qual que é o dado mais importante, eu sempre cito aqui para vocês que é o dado mensal e principalmente o núcleo, que ele traz ali que ele deveria ser mais estável. E quando que a gente olha esse dado e ele vem com essa diferença do anterior para o dado mais recente, o anterior ali, uma queda da inflação de 0,6 e agora uma alta de 0,5, a gente acaba se assustando um pouco. Só que, olha só esse gráfico aqui, quando a gente abre como que foram os últimos meses do IPC, núcleo da zona do euro, a gente percebe que é um movimento sazonal, ele ocorre geralmente final do ano ou início do ano, a gente tem ali algum movimento mais errático desse índice de inflação, ou seja, temos uma queda ali, geralmente ali no final do ano, depois a gente vê uma inflação acelerando. Daí chega final do ano, temos uma desaceleração da inflação e depois uma nova aceleração. Então é algo sazonal. Não tende a assustar assim tanto os traders. Por isso não pegou de surpresa nenhum trader, não trouxe ampla volatilidade e é lógico, já estava muito próximo da expectativa do mercado, tá? Quando a gente olha o dado anual, muito em linha com o esperado, veio em linha com o esperado, mesmo que a headline tenha sido levemente acima do anterior, ok? Só fazendo um adendo aqui, inflação da França e da Itália veio abaixo da expectativa, porém mostrando uma aceleração, certo? Isso traz ali um alívio quando a gente compara com a expectativa, mas não é tão positivo assim quanto a gente compara com o anterior. No caso, os traders decidiram por não fazer amplo movimento no mercado com a divulgação desses dados. Então, basicamente já estava precificado no mercado esses dados, inflação muito em linha com o esperado da zona do euro. A gente tem uma continuidade do movimento de ontem, lembrando que a breaking news de ontem, né, não dá para deixar de não citar disso, era que basicamente Donald Trump seria um pouco mais leniente na hora de aplicar as suas tarifas a importações. O que seria isso? Ele pode ser menos arrojado, ele pode ser mais contido, ou seja, Europa, eu vou taxar vocês em 20%, um exemplo agora, no caso seria 10%, vou taxar vocês em 10%. Pensando bem, agora talvez eu só vou taxar vocês em 5%, ou eu vou manter a tarifa zero, mas vou aplicar daqui a meio ano se a gente não conseguir algum acordo comercial, algo do tipo, certo? Ou seja, antes tínhamos uma perspectiva um pouco pior para o mercado e agora a gente tem uma sinalização um pouco mais positiva. Isso é positivo para os mercados europeus, depende do relatório que você for ler nessa manhã, você verá esse fato, a breaking news de ontem, como um dos motivos para essa alta dos índices europeus nessa manhã, certo? Então, basicamente, otimismo, sessão asiática, otimismo para a sessão europeia. Também temos aqui o Paulo presente com a gente, o Vanderlei, Bom Dia Especulador também com a gente. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, basta enviar aqui no chat do YouTube que eu vou responder vocês, ok? Sentimento positivo para as bolsas de valores pelo mundo. Os índices americanos estão muito próximo da estabilidade, certo? Ontem tivemos ali uma volatilidade muito mais acentuada para o setor de tecnologia. Essa volatilidade deve permanecer um pouco na sessão de hoje. Se vocês olham o pré-marketing, vocês vão ver ações da NVIDIA continuam em alta. Ontem a ação da NVIDIA subiu cerca de 4%, hoje sobe mais de 2%. Microsoft também sobe. A Meta que está um pouco mais negativa na sessão de hoje, caindo 0,9% na sessão. Mas todo o restante das ações do S&P 500, aqui a gente tem as 500 ações do S&P, estão muito próximo da estabilidade, ok? Levemente no campo positivo e a grande maioria ali no campo estável, certo? Isso traz ali uma sensação para a gente de que o mercado, pelo menos nessa abertura, ele tende a ser mais estável do que a sessão de ontem. Ontem eu acho que a gente tinha uma perspectiva muito
condizente, a gente tinha alguma convicção de que a Bolsa aqui do Brasil poderia abrir no campo positivo e ter ali uma amplitude ao longo da sessão e o dólar iria abrir no campo negativo e até ficar nessa região. Foi o que ocorreu ontem, porém hoje a gente tem um mercado um pouco mais estável, certo? Eu não teria tanta confiança assim para assumir uma posição logo nessa abertura, como foi a abertura de ontem. Ok, pessoal? Juros americanos estão no campo positivo, levemente no campo positivo, não traz nenhum risco no atual momento, não é nenhuma definição para o mercado esses juros no campo positivo. Olhando para o dólar, tem sim um viés um pouco mais de queda, dólar frente a moedas fortes, porém o real aqui do Brasil é o quê? Emergente. E comparando aqui contra outras moedas emergentes, principalmente contra o peso mexicano, que é o nosso par, é a principal divisa concorrente do real, a gente vê que o dólar está muito próximo da estabilidade. Inclusive o 6L, que é um dos ativos, que é o real negociado em Chicago, ele fica aberto por 23 horas por dia, ele está muito próximo do 0 a 0. Certo? Isso traz aqui uma perspectiva para nós que a abertura da nossa bolsa, pelo menos o câmbio atualmente, ele tende a ser mais estável do que a bolsa, é algo que eu vou citar daqui a pouco para vocês. Mas o dólar, então, no mundo, fraco contra moedas fortes e estável contra divisas emergentes. Criptomoedas, o Bitcoin ontem rompeu a região dos 100 mil dólares, chegando a 102 mil dólares. O Ethereum também acabou ganhando algum impulso, mas hoje essas duas criptomoedas estão levemente no campo negativo, variam menos de 1% de queda, mas o caso das criptomoedas, falta um novo impulso. Tá? Eu venho sempre citando aqui para vocês, como eu citava antes das eleições americanas, de que, pessoal, Trump ganhando, vamos ter um impulso forte das criptomoedas. Realmente ocorreu isso. Acho que toda a equipe MacroTrader acabou pegando esse movimento. O Bitcoin saiu lá dos 70 mil dólares para mais de 100 mil dólares. Teve esse movimento. O mercado precificou. Agora a gente precisa de um novo catalisador para dar continuidade a esse movimento. O que eu gostaria de ver, já citei na sessão de ontem, no Morning Call de ontem, basicamente, Donald Trump falando ou assinando algum acordo de que vai facilitar o investimento de Bitcoin nos Estados Unidos, vai desregulamentar ou desburocratizar a regulamentação em cima do Bitcoin ou de outras criptomoedas. Isso seria um novo impulso e daí sim o Bitcoin poderia buscar novas máximas e quiçá ali 120 mil dólares ou algo do tipo. Enquanto isso não ocorre, é movimento que nem ontem, subiu forte, subiu cerca de 4% e hoje cai cerca de 1% porque falta a continuação, falta o impulso extra para definição dessas criptomoedas. Então, Bitcoin, se você está de olho para médio e longo prazo, talvez aguarde um pouco que daqui a pouco vamos ter algum catalisador e a gente consegue acertar também o tempo, tá? Mas para day trade, vocês conseguem operar Bitcoin, não tem problema nenhum. Médio e longo prazo é alta para o Bitcoin, mas falta aquele fator tempo para nossa tomada de decisão, acertar o time da operação, certo? Olhando agora aqui para ouro, o ouro opera levemente no campo positivo, o petróleo também opera levemente no campo negativo. Essas duas commodities acabaram fechando em queda na sessão de ontem, cada uma tem o seu impacto, mas ontem basicamente, existe alguma dúvida sobre a demanda do ouro globalmente? Algumas instituições divulgaram alguns relatórios que trazem alguma dúvida sobre se a demanda física mesmo, tá? Não é a demanda do mercado futuro, onde é a especulação, a demanda física dessa commodity, existe alguma dúvida se irá permanecer aquecida ou não, ok? Agora, o petróleo, a gente sabe que é muito impactado por questões geopolíticas e até a questão do Donald Trump. Então, como teve uma realização na sessão de ontem, hoje tem meio que uma continuidade desse movimento. Amanhã é divulgado os estoques de petróleo, possivelmente vamos ter alguma oportunidade no petróleo
mais definida na parte de amanhã, mas hoje, por enquanto, é um sentimento mais positivo, seguindo assim também o mercado de risco, como ações e outros ativos nesse sentido, ok? Mas sem nenhuma direção muito clara para o petróleo nesse momento. Vou comprar ou vou vender o petróleo? Nesse momento aqui, para day trade, eu não sei informar para vocês, ok? Eu preciso de que algo ocorra para a gente ter uma tomada de decisão um pouco mais assertiva. Bom dia, Luiz. Bom dia, Falco, também com a gente. Certo? E agora, vamos comentar, antes de falar sobre o Brasil, vamos entrar na agenda. Agenda internacional que está extremamente interessante para hoje, hein? Vamos lá. Aqui no Brasil, Receita Tributária Federal. O que isso quer dizer? É basicamente quanto que o governo arrecadou no último mês de referência, ok? A gente tem ali, os dados anteriores mostram cerca de 240 mil. Temos uma expectativa em torno de 216 bi, certo? Bi de reais. Vindo acima dessa expectativa, possivelmente é uma pressão mais de queda para os juros, o que deveria favorecer então o nosso BRA 50, a nossa bolsa poderia reagir como alta. Agora, vindo abaixo dessa expectativa, em torno de 219 bi, a gente iria ter o quê? Uma possível alta para os juros, isso iria refletir negativamente para a nossa bolsa, o que seria uma possível queda para a nossa bolsa. Isso é um movimento primário, ok? Eu tenho que ressaltar essa questão. Movimento primário que seria aquela, saiu o dado, veio muito acima do esperado. Bom, você pode comemorar, então seria um movimento um pouco mais longo para a bolsa. Agora, se vier com uma diferença muito pequena, pode ser aquele movimento de sobe, depois devolve e o mercado fica acompanhando outras notícias ao longo da sessão, ok? Mas saibam que esse dado das 10h30 aqui no Brasil, ele tem um impacto maior na curva de juros brasileira do que em outros ativos, como o dólar, que não é tão sensível a esse indicador. Estados Unidos, dado importante, tá? PMI, não é o PMI que foi divulgado ontem, o PMI de ontem era da S&P Global, o PMI de hoje é da ISM e ele é muito mais volátil do que o de ontem, ele tem muito mais credibilidade no mercado. Ele faz amplo impacto. E também a gente tem ofertas de empregos JOLTS, certo? Que é quantas vagas existem em aberto nos Estados Unidos, vagas de emprego. Atualmente, vou até pegar aqui para vocês no TradingView, vocês conseguem colocar toda a base de dados, basicamente global, dados de todos os países do mundo, praticamente, vocês conseguem colocar ali no TradingView, tá? Inclusive, pelo TradingView, vocês conseguem operar aqui pela Active Trades. Basta clicar em painel de negociação, logo vocês vão ver aqui a logo da Active Trades, conectar e pronto, vocês já conseguem colocar aqui o login de vocês e operar pelo TradingView sem precisar chamar o suporte ou fazer nenhuma configuração extra, ok? Mas voltando agora, JOLTS. Pessoal, são as vagas de empregos não preenchidas, as vagas que estão em aberto. Atualmente existem mais vagas de empregos em aberto nos Estados Unidos do que desempregados. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês podem ver aqui que existe cerca de 7,7 milhões de vagas de emprego abertas nos Estados Unidos, porém existem menos de 7 milhões de desempregados, ou seja, 7 milhões de pessoas procurando emprego nos Estados Unidos, ok? Provavelmente é lógico, essas vagas ou elas precisam de alto nível de conhecimento ou elas precisam de baixo nível de conhecimento, onde que muitas vezes a população americana não quer essas vagas, correto? Existe esse fator. Fato é que se a gente vê PMI e SM acima do esperado, agora falando da atividade do setor de serviço, se a atividade do setor de serviço vier acima do esperado, ou seja, crescimento, Estados Unidos continua crescendo, ali o setor de serviço continua bombando, continua contratando, continua tendo muito mais pedidos, os preços também podem vir a sofrer uma inflação ali dentro do PMI, que é um dos dados que é divulgado junto com esse indicador. Se a gente vê atividade do setor de serviço subindo, vagas de empregos,
nos Estados Unidos também subindo, isso é um indicativo de que a economia americana continua forte. Isso pressiona o quê? Os juros para cima. Juros para cima é um possível movimento de alta para o dólar também no mundo. Vai impactar onde mais fortemente? Euro, certo? O euro versus o dólar, vocês podem operar aqui na Active Trades, já causar ampla volatilidade. Também tem o iene versus o dólar, negociado aqui na Active Trades. Também a Libra é um par de moeda que vocês também podem operar aqui na Active Trades, que tem ampla sensibilidade a esses dados americanos. Porque eu não estou falando aqui do dólar real, certo? Negociado aqui no Brasil. Brasil, a gente sabe que tem outros problemas, ele não é tão sensível assim à economia americana. Agora, euro, libra e iene tem muito mais sensibilidade. Então, é um dos pares de moedas que vocês podem operar durante a divulgação desses indicadores. Se vocês verem aqui a curva de juros americana, principalmente o de 2 anos, vocês conseguem olhar isso aqui no terminal da Active Trades, terminal da MacroTrader. Deixa eu pegar aqui para vocês em ferramentas, MacroCharts, tá? Vou deixar carregando aqui um pouco para vocês, mas se vocês verem a curva de juros aqui inclinando, subindo forte, possivelmente é um movimento de valorização do dólar versus euro, iene e libra, certo? Então vocês conseguem tirar proveito. A sensibilidade sobre a bolsa de valores está muito reduzida, certo? Então, onde que eu vou colocar o meu esforço durante a divulgação desses indicadores aqui? Eu tenho muito mais confiança em euro, tá? Euro aqui na Active Trades tem ampla liquidez, vocês conseguem tirar proveito, é fácil para entrar, fácil para sair, vocês conseguem operar e lucrar com o euro. Iene também, Libra também, só que minha preferência nas últimas divulgações tem sido o euro, certo? Primeiramente, onde que eu vou dedicar o meu esforço? Euro, certo? Ouro está muito sensível também. A gente teve uma forte volatilidade final do ano passado, onde que o ouro movimentou muito mais do que os pares de moedas. Então, é importante para a gente, tá? Temos oportunidade ali. O que mais vocês podem operar? Sim, Bolsa de Valores americana vocês também podem operar. Porém, a sensibilidade ao setor de tecnologia está muito grande, tá? Então, qual a minha confiança sobre a Bolsa Americana em comparação com os pares de moedas? Só 20, 30%. Tá bom? Qual seria a narrativa? Juros em alta, dólar em alta, ouro possivelmente em queda e a Bolsa de Valores também possivelmente em queda. Ok? Agora, se esses dados vierem abaixo da expectativa, economia americana desacelerando, juros em queda, dólar em queda, bolsa pode reagir em alta e o ouro também pode reagir em alta, ok? Temos essas expectativas. E aqui ao lado, então, já carregou o MacroCharts para vocês, que é o preço não, que é a taxa dos títulos de 2 anos, minimizei aqui, que é a taxa dos juros de 2 anos, 5 anos e de 10 anos. Vocês conseguem ver aqui em tempo real, de forma gratuita, dentro do terminal MacroTrader, ok? Se vocês não têm acesso a isso, então saibam que aqui dentro do terminal vocês têm essas informações, ok? O que mais a gente tem na agenda, então? Esses são os principais dados de hoje. Vai operar ativos brasileiros na divulgação de dados americanos? Não. Opere ativos americanos, ok? Ou pode ser ali o euro versus o dólar, que também tem ampla volatilidade. O que mais a gente tem aqui? Leilão de T-Note de 10 anos, pode trazer alguma volatilidade, tá? Às 15 horas. É uma volatilidade muito mais na curva de juros americana, mas talvez os pares de moedas podem reagir de alguma forma. Além disso, diversas falas de autoridades monetárias e políticas, tá? Olhando para os Estados Unidos, a gente tem a fala do Thomas Barkin, que é um dirigente do Fed, ok? Ele vai falar sobre perspectivas econômicas dos Estados Unidos. É importante, porém, sempre existe esse porém, as últimas narrativas dos membros do Fed têm vindo muito em linha e não tem causado ampla volatilidade. Vamos ignorar? Não, vamos acompanhar. Se ele falar algo muito fora do esperado, a gente reage, certo? Mas qual a expectativa de ampla volatilidade? É pequena, certo?
Temos Gabriel Galípolo participando de alguns eventos. Importante, mais importante de tudo, resumindo, 13 horas e 30 minutos, o Haddad ele vai participar de uma entrevista na Globo News, tá? No programa I. Então, eu não sei ainda qual que é o cunho dessa entrevista. Com certeza vai ser citado talvez alguma coisa ali sobre o pacote de corte de gastos, sobre expectativas do Brasil, alguma coisa do tipo, tá? O que o Haddad falar a partir desse horário vai sim causar movimentação nos ativos brasileiros. Então, BRA 50 e o mini dólar, vamos ter ampla volatilidade com as falas do Haddad, certo? Então, durante a manhã, podemos operar qualquer ativo do mundo, vamos ter volatilidade, meio-dia ali a apresentação dos dados americanos e 13h30, então, foco talvez aqui na Bolsa Brasileira, que vamos ter uma volatilidade também causada pelas falas do Haddad, ok? E o Lula tem reuniões ali com diversos ministros. Qual o cunho dessas reuniões? Ainda não sei dizer ao certo, ok, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, antes de falarmos sobre a abertura aqui do Brasil. O Falcon estava operando no mercado chinês e quando deu 1h da manhã, ele não mais abriu. Sei que ele tem horário de almoço. Tem mesmo, Falcon. Tem, acho que ano passado até ele causava ampla volatilidade às 2h da manhã, né? Às 2h da manhã eu havia estimado, pelo menos, na época eu não havia me preocupado sobre isso. Aqui na Active Trades operou. Aqui na Active Trades, o CFD da Active Trades está operando, tá? Ele deve fechar, então, ali da 1h e ele deve abrir aqui por volta das 2h, que ele sempre faz esse movimento, essa volatilidade um pouco maior às 2h da manhã, tá? Então, ele pode sim fechar ali por volta da 1h, talvez abrir ali por volta das 2h. É um fator técnico que eu não sei de cor, tá, pessoal? Mas eu sei que aqui na Active Trades o CFD não fecha nesse horário, ok? Vocês conseguem negociar e pegar esses movimentos. Deixa eu ver o que mais. Ok? E volta às 2h, boa. Ó, o Falco já havia respondido logo abaixo, tá? A única notícia que vi ontem era referente ao terremoto que aconteceu na China. Na última atualização que eu vi, tinha morrido 39 pessoas. Ó, Falco, eu nem sabia desse terremoto, tá? Não sabia desse terremoto. Nos relatórios que eu li nessa manhã não citava nada disso. Mas o fato é que se tivesse sido algo tão ruim, a Bolsa Chinesa nem teria fechado em alta, né? Então deve ter sido algum terremoto muito específico em alguma região e talvez uma magnitude reduzida, né? Transmissão do YouTube... Por isso, ok. Certo? Bom, vamos lá. Então, continuando aqui. Agora sim, vamos falar sobre as expectativas para a abertura do mercado brasileiro. O que a gente faz antes de estimar algo na abertura do Brasil? Olha o EWZ, que é basicamente a nossa bolsa dolarizada. Ela está em alta ali de 0,7%. A Vale está em alta de 0,2%. Um detalhe, hein? Minério de ferro fechou em queda. BHP e Rio Tinto, que são outras mineradoras australianas que negociadas na Bolsa da Austrália, fecharam em queda. Então eu não estou muito confiante de que a Vale vai operar hoje no campo positivo, tá? Então eu não vou ignorar essa abertura em alta aqui possível da Vale, tá? Ela pode sim operar no campo negativo hoje. E a Petrobras, então, está levemente no campo positivo. Vamos lá. BRA 50. Ontem a gente havia estimado ali a região dos 120 mil pontos como uma decisão, certo? Como um ponto decisivo. Hoje vocês podem colocar aqui os 121 mil como uma região decisiva. Podemos sim ter uma abertura levemente em alta para esse BRA 50, porém a confiança está um pouco mais reduzida, ok? Eu não duvido que o BRA 50 possa vir fazer um movimento de queda, buscar liquidez para depois ganhar uma amplitude um pouco maior. Lembrando que a Vale, então, Vale, Usiminas, Gerdau e outras empresas ligadas a aço podem operar no campo negativo hoje e impactar a performance do Ibovespa, tá? Então, o mundo está sim um pouco mais otimista na Bolsa de Valores, porém, a gente tem aqui falta aquele ímpeto de continuidade do movimento, certo? Possivelmente uma abertura em alta para o BRA 50, mas o que vai fazer esse BRA 50 subir 1,5%? Falta esse motivo, certo? Nesse atual momento não sei estimar.
Passando para o dólar aqui rapidamente, que está acabando o nosso tempo, tá? O dólar ontem fechou ali por volta dos 6,140. Podemos colocar a região aqui, ele pode abrir muito próximo da estabilidade, tá? Possivelmente, o dólar, pessoal, eu não acredito que ele vá fazer ampla volatilidade nessa abertura, tá? Dólar versus moedas emergentes está muito próximo da estabilidade. Eu vou acreditar em um dólar abrindo muito próximo da estabilidade e variando aqui entre o 30 e entre o 50, tá? Variando nessa faixa de preço. Pelo menos essa é a minha perspectiva agora, 8h20 da manhã, ok? Lembrando, peso mexicano 0 a 0, 6L, que é o real negociado em Chicago, 0 a 0, então falta alguma direção aqui para o nosso dólar, certo, pessoal? Deixa eu ver se vocês têm aqui a última pergunta, 1 minutinho para a gente finalizar essa live. Não sei se a minha plataforma que está alugada, mas mostra que fechou a K50. Não sei dizer qual que seria esse ativo, o Falcon. O problema está na corretora que está dolarização. Bom, pessoal, é isso para a sessão de hoje. Lembrando, a gente tem o Macro Floors dentro da Active Trades. Karen Rodrigues assume com vocês o acompanhamento 8h45 e eu assumo às 11h15 e vou até às 13 horas, certo? Qualquer dúvida, entrem dentro do terminal, conversem com a Karen, eu também estou lá no chat. Vocês têm esse acompanhamento durante o pregão. Forte abraço e bons trades a todos. Valeu, pessoal!